Beleza? Vamos lá então, vamos começar mais uma série. O retorno da Grama é Verde, né? Estamos retornando nosso programa A Grama é Verde. Tudo beleza aí com vocês? Tudo certo? Estão me escutando? Tudo belezinha? Espero que estejam me ouvindo. Então, depois de 2 semanas, certo? Ficamos 2 semanas sem A Grama é Verde, mas já estamos de volta. Beleza? Vocês estão vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês, ó. Tá vendo? Aos poucos a gente tá colocando aí mais qualidade, certo? Na produção de conteúdo. E outra coisa, tá? Em breve eu vou estar resolvendo aí esse problema do barulho. Alô? Aí, voltamos. Então, em breve eu vou estar resolvendo esse problema aí do barulho. Algumas vezes vocês vão escutar um barulho, certo? Tem muita gente que vê esse programa também pelo YouTube depois, mas nós vamos resolver isso em breve, certo? Terminando lá o meu escritório, preciso resolver um problema de cabo de internet que não passa até lá, aí eu vou ter que passar o cabo por dentro da casa, coisa arada. Então em breve eu vou poder fazer as lives aqui do programa A Grama é Verde, todas as lives para a sociedade, as aulas gravadas, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Já está gravada a aula, tá, do Clube dos Negócios Estranhos. Fiquei ausente aí nas últimas 2 semanas aqui, porque eu estava com uma gripe meio pesada e tal. Mas voltamos com tudo, certo? Então, já está gravada a aula, só que para gravação precisa de internet, né? E para live precisa. Então, eu vou resolver o problema da internet lá. E aí a gente vai ter o corte desses barulhos. Vocês vão escutar uns barulhos aí, beleza? Mas tirando isso aí, então, ó, como eu mostrei para vocês mais uma vez, tô parceiro aí, comprei esse ring light aí, sei lá como é que é o nome desse negócio. E a gente vai poder então conversar ainda melhor juntos aqui, certo? Cenáriozinho, tudo certinho. Bom, então, começar com 2 questões, tá? A primeira é que estão abertas aí, vocês viram as ofertas, né, as inscrições, para vocês poderem adquirir a nossa nova campanha, né? Pelas 24 horas, amanhã até as 15 da tarde, você consegue levar esse Féria Cruz junto também. E em breve, muito em breve, vai ser postada a aula do Clube dos Negócios Estranhos, para quem já recebeu sua obra, certo? Ficou show de bola, espero que vocês gostem, o livro é maravilhoso. Nós vamos ter uma live sobre ele esse ano ainda com o Guilherme Freire, certo? Bom, o episódio hoje então é o episódio 13 do programa A Grama é Verde e nós vamos ver sobre o artigo número 11, tá? Do Essencial de Chesterton. Esse aqui, o Essencial de Chesterton, artigo número 11, tá? O objetivo religioso da educação, certo? Buenas. Eu acho que de todos os artigos até agora da obra que nós já trabalhamos juntos, beleza? Todos esses artigos que nós já vimos juntos aqui, eu acho que esse artigo, tá? Ele é o melhor até aqui, certo? Ele realmente é impressionante. O Chesterton traz uma quantidade de argumentos para mostrar a necessidade intrínseca da educação e estar conectada com a religião, que, bom, se eu fosse um ateu, um progressista, um cara que odeia a igreja, a não ser que eu tivesse uma tacanhez moral, certo? Como o Chesterton mesmo fala, eu me renderia aos argumentos dele, certo? E é isso, na verdade, que o Chesterton começa falando, ou seja, as pessoas que tentam separar a religião, né, o cristianismo, as pessoas que tentam separar o cristianismo da educação, elas evidentemente sofrem, o Chesterton fala, de uma tacanhez, certo? Mental, ou uma tacanhez moral, ou seja, é um mau caratismo querer fazer isso. Por quê? Né? Porque é da natureza da educação você formar e ensinar o outro com tudo que você sabe, certo? Responder as principais perguntas que envolvem esse mundo. Mas o Chesterton fala, você não tem que ensinar somente a natureza, porque o homem ele não busca só a natureza, ele busca a natureza da natureza. Ou seja, o homem busca o sentido das coisas, certo? E aí o Chesterton usa uma analogia muito interessante, e vejam, olha onde nós vamos chegar. O Chesterton fala que um homem, tá? Um homem comum, ele tem assim, várias impressões e fatos quando ele enxerga um poste, certo? Então,
Quando ele enxerga um poste, ele pode ver um bêbado esbarrando no poste, ele pode ver uma pessoa mais maluca subindo num poste, ele pode ver uma pessoa escrevendo num poste, pintando um poste. Mas, se todos eles levantarem, né, os porongos, as cabeças para cima, verão que no alto do poste existe um negócio chamado luz, lâmpada, certo? E um poste nasceu, então, para ter uma lâmpada e para iluminar. E aí o Chesterton faz brilhante analogia de que essa luz, então, é a fé, ou seja, todos os homens que topam com a educação, topam com o conhecimento, todos os homens que topam, então, com a formação de outros homens, né? Homens e mulheres aqui, tá? Homens no sentido do ser humano. Eles necessariamente, quando eles olham, então, para além da natureza, quando eles olham para os fins últimos do homem, quando eles olham para as últimas coisas que envolvem o ser humano, quando eles perguntam, né, para que serve isso? Para que? Por que isso está aqui? Eles necessariamente caem, né, numa obviedade que significa religião. Ou seja, o homem precisa, na educação, precisa estar envolvido com a religião. E veja só, né? A criação, os porquês, os paraquês, tudo isso que o Chesterton está falando, né? Ele começa dentro do artigo, e isso é muitíssimo atual, meus caros, começa a confrontar, tá, com os argumentos dos seus oponentes. E aí ele usa a questão dos antolhos, né? A palavra usada aqui é mais ou menos aquelas viseiras, assim, aqui, que você coloca nos animais para que eles não enxerguem nada exceto o que está aqui no campo de visão deles, né? Os inimigos da educação, eles dizem isso, olha, vocês dizem que nós fazemos isso, mas é vocês que fazem isso, né? É vocês que tampam a visão quando negam o homem de ir para além da matéria, para além da ciência, né? De ir o homem, então, olhar para este poste, ou seja, vocês só querem falar da madeira do poste, só querem falar do que dá para fazer com esse poste, só querem brigar com o poste, deixar que um progressista suba em cima do poste, fazer tudo quanto é tipo de parafernália. Mas quando nós queremos dizer, veja, se você olhar para o poste mais acima e ver que ali há uma luz, quando nós dizemos isso, vocês não, com essas viseiras que vocês usam, né, impedem, então, com que o nosso crescimento possa realmente acontecer. Ou seja, sob o argumento de que o dogma atrapalha, os oponentes, tá, daqueles que propõem a religião como uma solução para a educação, acabam trazendo argumentos dogmáticos. Ou seja, não, mas a verdade não existe, né? Por si mesmo já é um dogma. Não, mas a verdade até existe, mas é impossível de conhecê-la, né? Outro dogma. E assim o Chesterton vai mostrando, basicamente, de que o homem, certo? O homem que se opõe à inclusão, né, da religião dentro da educação, ele necessariamente está de viseira, e de viseira dogmática, só que dos piores dogmas de todos. E aí, veja que interessante, o Chesterton fala que, inclusive, a atmosfera religiosa, ou seja, o ambiente, ou seja, você ter escolas católicas, por exemplo, você ter, né, escolas privadas, você ter educação de modo privado e não somente pelo Estado, e o Chesterton era um grande opositor, né, da educação inteira na mão do Estado, que acaba gerando totalitarismos, né, de todos os tipos, de direita, de esquerda, etc. Se você tira isso da iniciativa privada, né, você acaba impondo, então, a sua doutrina, certo? Uma doutrina materialista, uma doutrina progressista, uma doutrina evolucionista. Aí o Chesterton começa a falar vários casos que aconteceram na época e tudo mais, mas ele frisa muito de que o fato de você negar, né, ao homem, tem um probleminha aqui, o fato de você negar ao homem a possibilidade, então, tá, dele crer nos dogmas, é já uma atitude dogmática, porque impede o homem da sua própria finalidade. Ou seja, o homem sempre se perguntou: quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou? O homem sempre se perguntou isso. Os jovens sempre vão lidar com isso. Porém, se você retira, inclusive, não só o conteúdo, certo, religioso, mas a atmosfera religiosa da educação, você desviriliza o homem,
certo? Você retira dele a combatividade. E vejam, em primeiro momento eu pensei, lendo isso daí, bom, o Chesterton diz que você inclusive retira a força dos ateus. É o argumento que o Chesterton fala. Eu fiquei pensando, caramba, como assim retira a força dos ateus, certo? E o que ele quer dizer com isso? Bom, os ateus no tempo de Chesterton, e muitos ateus até hoje foram educados em escolas católicas e tal, né? Pelo menos de atmosfera católica, de atmosfera religiosa, beleza? Essas pessoas, elas têm uma combatividade, né? Elas têm uma força. Enquanto que você pega aí várias outras pessoas, outras gerações, outros nomes, que assim, nem para ser comunista serve, né? Assim, aquela massa amorfa, né? Ou seja, ele nem consegue ser revolucionário, ele nem consegue trabalhar para o mal, ele é um humor, uma pessoa meio termo, assim, ou seja, tanto faz o governo, a gente tem que se submeter mesmo, e é isso aí, é os novos tempos, é assim que funciona, parará, pururô, e fica essas palhaçadas aí. Por quê? Né? O Chesterton fala que a atmosfera, o ambiente religioso, gera no homem, né? Gera nas crianças, nos jovens, um espírito, uma ética diferente, ou seja, você estando ali naquele meio, você acaba absorvendo algo daquele meio. E entre a ética, né, cristã, ou seja, a moral cristã, entre esse espírito cristão, espírito religioso, existe sim um elemento de combatividade muito grande, um elemento de virilidade muito grande, um elemento de não se submeter às coisas de um modo assim, tanto faz, tanto fez e tá bom. Não. E isso inclusive respinga nos ateus. E o Chesterton fala, olha, nós retirarmos a religião da educação, nós vamos retirar inclusive a força dos ateus. Né? Ou seja, nós vamos retirar, vamos dar tudo na mão do Estado, tudo na mão daqueles que estão governando o mundo. E naquele tempo as grandes corporações, as grandes instituições financeiras, né, já estavam se arquitetando, já estavam fazendo uma espécie de controle. O Chesterton já estava vendo muitas coisas acontecer, né, o surgimento da cultura da morte, por aí vai. Mas veja só que interessante, a ausência da atmosfera religiosa, a ausência da religião dentro da educação, ela traz problemas não somente filosóficos e teológicos, mas também, certo, psicológicos, né? Ou seja, problemas na própria mentalidade, na porcaria diária de pensamento que você tem hoje. Ou seja, essa incapacidade, essa dificuldade que nós temos de conseguirmos entender o cristianismo, de vermos o cristianismo, é porque toda a educação, né, principalmente nos últimos 100, 150 anos, foi planejada para ir nos imbecilizando e nos transformando, então, numa massa de manobra que aceita as coisas, certo? E aqui, evidentemente, nós vemos isso absolutamente de acordo com a realidade que a gente vive, né? As pessoas que a gente vive, e com essa incapacidade que as pessoas têm de ter combatividade, de ter virilidade, né? O brasileiro tem muito disso, o brasileiro do interior, né? Até tem uma brincadeira muito legal que o meu cunhado andou me falando, né? Que ele foi visitar um parente da namorada dele, e aí, entre essas conversas, assim, né, mais do interior e tal, mais para dentro de Passo Fundo aqui, mais no interior, uma cidadezinha perto aqui, no meio da conversa, né, esse parente, ele falando, entrou o assunto comunismo, né, esse parente disse assim, não, comunismo? Não, enquanto eu estiver aqui, não passa, não admito, não vai passar, enquanto eu viver, esse comunismo não vai estar no Brasil. Claro, entre assim, né, a anedota dessa brincadeira e tudo mais, existe aí uma indignação, uma virilidade, uma combatividade que se perdeu. Você pensa, tudo bem, pode ser assim. Ou seja, a educação sem a religião, ela tira inclusive o caráter, a força do caráter do homem, certo? Então, a importância de termos uma educação religiosa para o Chesterton, ou seja, além de você ver a luz em cima do poste, né? Antes de você ter acesso à metafísica, caramba, antes de você ter acesso à filosofia, à teologia, né? E tudo isso que bom, pode ser um universo de estudo para as pessoas, você ainda retira dele a força do caráter, coisa mais básica, né?
justamente porque você começa a colocar dogmas que não tem sentido nenhum com a realidade, né? Com o materialismo, tipo de progressismo, ou seja, todas as heresias que vão se transmigrando em outras coisas e vão cada vez proliferando mais, e vão sendo essas filhas aí do liberalismo e de todas as outras heresias que foram surgindo ao longo da história. Ou seja, esse Chesterton medieval, né? Esse Chesterton que conhecia a história, né? Esse Chesterton que admirava a educação de São Tomás de Aquino, né? Esse Chesterton que conhecia a história da Idade Média como poucos, né? Sabia que o ambiente das universidades, naquela época, meus caros, tá? Há 100 anos atrás, já estava em franca decadência. Já estava, né, morro abaixo. Já estava indo para o brejo. E ele, profeticamente, e também em seu tempo, ou seja, o profeta não é só aquele, né, que fala para os tempos futuros, mas também é aquele que fala para o tempo presente, avisa, olha, retirar a religião é você retirar inclusive a força do caráter do homem, porque o homem busca a religião, certo? E especificamente, o que o Chesterton está querendo dizer isso? Porque em Hereges, né, tem um capítulo de Chesterton que ele fala que o paganismo sempre precede o cristianismo. Então, se você tem uma sociedade pagã de verdade, assim, ou seja, pagã raiz, não um neopaganismo nosso, assim, né, que é uma desvalia do cristianismo, é uma espécie de parasita, tá? Mas o paganismo raiz, que tem seus deuses, que tem suas coisas aradas e tal, o paganismo que os jesuítas encontraram aqui no Brasil, o paganismo que os grandes missionários encontraram em todos os países do mundo, esse paganismo, ele precede o cristianismo, porque onde o cristianismo chega nesses países é uma estrutura de sociedade tão mais perfeita que os pagãos começam a se converter. Então o Chesterton fala, olha, onde existir paganismo, se o cristianismo chegar lá de verdade, eles vão se converter. Agora, sabendo disso, querem tirar até a força dos pagãos. Essa força de virilidade, essa força, né, de combatividade, ou seja, essa força que o cristianismo não retirou, apenas purificou e direcionou para o momento, para o lado certo, para o destino certo, certo? Ou seja, é o cristianismo que, em vez de fazer com que hajam guerras que sejam assim absurdas, massacres mesmo, coisas realmente injustas, certo? Não, é um cristianismo que sabe convocar as cruzadas, por exemplo. Ou seja, e não venho de choro aqui, tá? Chestertoniano que não entende a defesa de Chesterton pelas cruzadas não entendeu Chesterton, certo? Então eu preciso ler de novo, conhecer de novo e procurar as nossas lives, o que a gente está fazendo. Mas essa força que existe no paganismo é essa vontade do homem de querer buscar a Deus. Só que ele busca errado, ele busca nos deuses. Ele é enganado pelos demônios. Agora, a educação, tá? E a igreja que soube ver na educação um grande meio então de evangelização e foi evangelizando o mundo a partir disso, fez com que, né, o mundo ocidental e oriental também em alguns aspectos, mas fez com que o homem conseguisse fazer o verdadeiro progresso, certo? Ou seja, hospitais, universidades, escolas, como nós pensamos e vemos hoje, né? Assim, a maior parte das instituições que nós temos hoje foram frutos, né? São frutos aí dessa história da igreja ao longo dos séculos, né? Justamente porque soube ver na educação o grande meio de transformação, a verdadeira revolução que o Chesterton falava. E isso só se dá, né, porque há aí, na mentalidade do pagão raiz, né, não desse neopagão aí dormente, dominado por esses pseudo-dogmas, esses falsos dogmas, há nesse pagão raiz uma noção básica de que sim, é preciso trazer respostas para essas perguntas primordiais, né? De que o homem não pode ficar privado. Veja, os pagãos matavam brutalmente os cristãos porque aquilo, né, ameaçava o que eles acreditavam. Ou seja, além da fúria dos demônios, etc., né, e além da barbaridade que existia numa irracionalidade, uma cultura totalmente diferente,
os pagãos odiavam que existiam homens e mulheres que pregavam que os seus deuses eram falsos e que só havia um Deus verdadeiro. E isso irava eles, ou seja, era um sentimento religioso demoníaco, ou seja, pervertido, né? Mas no fundo era um senso de combatividade e virilidade de defesa da sua religião, que não era religião, né? Era uma idolatria. Agora, até isso o mundo moderno está tirando dos homens, certo? Até isso. E essa é a grande crítica do Chesterton nessa separação, então. Ou seja, você percebe que ao longo dos séculos as revoluções, né, e os controles sociais e os nãos, né, o não à igreja, o não a Cristo, o não a Deus, esses nãos todos que foram sendo gerados, eles foram então programados ao longo dos tempos a partir da educação. E que somente então uma retomada da educação por parte dos cristãos pode fazer com que haja alguma espécie de solução para esse mundo decadente, certo? Então, veja só, genialidade, não tem muito o que dizer sobre esse artigo do Chesterton, certo? É genialidade, assim, né? Leiam o artigo, está aqui o livro, né, para vocês, o Essencial de Chesterton, você pode comprar na nossa livraria. O artigo, tá, é do capítulo 11, certo? Ou seja, até vou ler, o objetivo religioso da educação. E o Chesterton é simplesmente sensacional, simplesmente genial. Tem frases dele aqui, né, espetaculares. Enfim, ele começa... Lembra que eu falei no começo para vocês? Só uma das frases para vocês verem, né? É apenas a força de uma tacanhez mental definida e mesmo deliberada que podemos manter a religião fora da educação, certo? Ou seja, esse artigo foi escrito em 1925, Chesterton já era católico, já estava... E veja, ele nem defende abertamente educação católica, apesar de que ele sabe que a educação católica é a ideal, né? Que ele está, inclusive, defendendo um ato, ou seja, tentando entender os motivos de um ato desordenado, né, de alguns puritanos nos Estados Unidos, se eu não me engano, por causa de uma querela em relação ao darwinismo imposto numa escola. Mas o que o Chesterton está querendo dizer é que, assim, olha, o homem, se você retirar dele a religião, você retira o âmago dele, certo? Você retira o centro dele, né? A grande questão e o grande motor da vida dele, a natureza da natureza dele, né? Você retira dele a luz do poste. E aí ele fica embaralhado, fica desbaratado aí, vivendo neste mundo, certo? Como uma pessoa que não sabe de onde vem, não sabe quem é, não sabe para onde vai. E o Chesterton, ele é um artista, ele é realmente um gênio, ele é um educador que nos pega pela mão e diz, ó, meu filho, você é isso aqui, ó, certo? Você veio daqui, ó, e você vai para ali, né? É isso que o Chesterton faz conosco. Essa capacidade que ele tem educacional. O Chesterton foi um grande educador, né? E ele mesmo brincava, né? Ele fez uma brincadeira, e ele, muito retórico como ele era, dizendo assim, olha, os homens de ciência dizem que precisamos tirar a retórica da educação, né? Precisamos tirar o sistema do trivium, do quadrivium, precisamos tirar ratio studiorum, precisamos tirar, então, tudo isso que a civilização fez, porque isso é uma viseira, né? Mas eles pregam suas doutrinas, eles pregam seus dogmas com muita retórica, eles se empenham muito para falar bonito, né? Se empenham muito para trazer argumentos, embelezar os seus discursos, né? Ou seja, eles estão fazendo para você fazer uma coisa que nem eles estão fazendo, né? Então, é o absurdo do absurdo, isso não é paradoxal, isso é contraditório, certo? E isso não está de acordo com a verdade. E o Chesterton é um grande defensor que buscava a verdade. Beleza? Então, agora eu vou responder as perguntas de vocês. Mande suas perguntas, já vi que tem uma pergunta ali do Guilherme. Então, podem mandar as perguntas, pode ser em relação a esse programa de hoje, pode ser em relação a outras coisas, certo? Nós temos aí alguns minutinhos para responder perguntas.
Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês, vejam só aqui, ó. Eu tô faceiro, primeira live que eu tô fazendo assim, ó. As mudanças de cores aí, ó. Estão vendo aí, ó? Se eu desligar vai ser, ó, né? Desliga, ó, a diferença que faz. É a Sociedade Chesterton Brasil profissionalizando as suas lives, meus caros. E eu quero relembrá-los, tá? Duas coisas, enquanto vocês mandam as perguntas, se quiserem. Se não quiserem, a gente termina a live. Podem mandar que eu vou responder. Primeira, então, a aula do Clube dos Negócios Estranhos já está gravada, certo? Eu gravei nesse domingo, já foi enviado, o pessoal está editando lá. Eu demorei para gravar justamente porque eu tive mudança, tive uma função de outros trabalhos, outras coisas, certo? E também depois acabei adoecendo, beleza? E aí agora já estou bem, estou melhor, vocês estão vendo aí, estou bem louco, bem agitado. E enquanto isso acontecia, eu fui tentando aprimorar. Então, em breve, eu vou resolver o problema lá do escritório, as lives vão ser feitas lá e não vai ter esse barulho chato acontecendo aqui, conforme eu avisei no começo da live, certo? Nós vimos hoje o programa, o capítulo 11, né? Esse programa hashtag 13 aí. E estão abertas, tá? As oportunidades de você participar, então, da nossa nova campanha de financiamento coletivo. O Homem que Sabia Demais. Nós vamos ter aí alguns dias de campanha para que vocês possam adquirir. Essas primeiras 24 horas tem uma promoção inaugural especial, né? A gente sabe que deu uma atrasadinha na Esfera e na Cruz, mas é por causa do processo inteiro. A gente prefere atrasar o período para entregar um livro perfeito, e a gente dá uma estimativa de prazo justamente para que as pessoas compreendam que é uma estimativa, que pode atrasar, mas a gente não atrasa porque a gente não gosta de vocês, a gente não quer. Eu não quero entregar para o cara lá e tal. Não, porque a gente quer deixar o livro perfeito, entendeu? E a gente já coloca a estimativa ali, já avisa e você tem direito de estorno e tudo mais. Agora, nas primeiras 24 horas vocês podem levar esse Féria Cruz junto com o Homem que Sabia Demais, certo? Nós vamos ter aí lives sobre o Homem que Sabia Demais. Teremos lives sobre isso daí. Certo? Não sei se uma ou duas, mas pelo menos uma. E quando nós retomarmos aí as lives em 2021, que até o final do ano já tem todas as lives, né, da live que é quinta-feira junto com o Guilherme Freire agendadas. Tá? Mas no ano que vem nós vamos fazer assim sobre esses romances. Vamos ter lives mensais aí com o Guilherme para 2021 inteiro, certo? Até porque vem mais traduções novas e inéditas aí para vocês. Então, continuem postando para nós, marcando-nos. Quem está recebendo os livros, muito em breve, fiquem ligados, vão receber por e-mail a aula especial, certo? E vou eu também correr para a live do Guilherme Freire, certo? Eu também quero assistir, ele está fazendo uma baita live, certo? Então, todo mundo para lá. Quem está vendo no YouTube não está entendendo, né? O Guilherme Freire, grande amigo da sociedade aí, está fazendo uma live, um aulão especial de inauguração de um projeto dele muito bacana, certo? Então vamos todo mundo para lá agora, eu vou entrar lá também para conferir. E, enfim, é isso aí, né? Estou lendo Adler para ler Chesterton, diz o Lucas. Excelente, cara. Adler é muito bom. Chesterton viveu na mesma época que Gramsci? Não. Um pouquinho antes, tá? Um pouco antes. O Gramsci estava vivo ainda quando o Chesterton estava no final da sua vida. Mas o Gramsci é uma época um pouquinho depois, beleza? Então, o Davidson já acabou. Não acabou não, Davidson, ele acabou de começar outra. O Guilherme é imparável. O cara me bateu o número de lives assim, disparado. Coisa impressionante. Grande amigo, tá? Buenas, é isso aí. Programa Grama Verde, então, terminado. Conto com a audiência de vocês semana que vem, na próxima segunda-feira. Uma galera tava lá na live do Guilherme. E vamos continuar, então, analisando o essencial de Chesterton, tratando os principais assuntos sobre Chesterton. Aproveitem as primeiras 24 horas. Aproveitem as primeiras 24 horas dessa campanha para pegar o desconto e não esqueçam então de adquirir essa obra fantástica, mais um romance de Chesterton que estamos traduzindo de modo inédito, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos na semana que vem. Valeu, um abração.